Começando mais uma revisão aqui, hoje é 18 de junho, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Começando aqui em relação ao dólar setup de coloração do Renko, a gente teve a abertura aqui nessa região, cadê, peraí, aqui. Teve um gap de alta, tá? E aí a primeira cor do dia acabou sendo de cor de compra, a gente não faz nada. Quando trocou pra venda, é foda. Quando trocou pra venda, era 9,2 aqui. Movimento então nos primeiros minutos da abertura. Aí deu aqui a venda. Essa venda, no caso, eu não entrei pelo Renko, eu entrei foi pelo gráfico de candles. Foi depois, por volta aqui de umas 9,7 mais ou menos, eu acho. Mas esse movimento acabou aqui caindo aos 23 pontos, se tivesse entrado pelo Renko. A compra aqui do Renko teria andado uns 8 pontinhos, a venda já teria andado uns 8 também, a compra estopou, essa outra venda aqui teria andado uns 23 pontos, essa compra uns 11, a venda estopou, e aí essa compra no fim do dia foi um movimento sensacional, voltou muito, indicando mais uma vez que o dólar está muito forte, tanto é que testou até a máxima do dia, infelizmente. Então eu não fiz operação pelo gráfico de Renko, porém eu cheguei a aumentar a mão na venda, tá? Foi nessa região aqui, cheguei a aumentar a mão na venda. Eu já estava na venda pelo setup da VWAP e aumentei aqui pela troca de cor, tá? Então não é que eu fechei e depois entrei de novo. Não, eu estava e aumentei. Eu tinha feito parcial aqui da primeira operação e aumentei a mão aqui de novo e consegui carregar esse movimento até esse fundo aqui. E aí, falando em relação ao gráfico de candles, vamos para cá. 5 minutos, que a gente tem? Um macro, situação. É uma região de caixote, fluxo, né, que eu tinha marcado, região importante de resistência. E hoje já abriu querendo romper essa região. O gap aqui então já foi um gap rompendo essa região de liquidez, só que já está esticado no macro, né? Lembrando que eu não vou ficar caçando operação de compra. A gente tem o primeiro candle do dia aqui indicando uma rejeição muito forte, principalmente na ponta superior, né? Que mostra que teve uma defesa vendedora muito forte aqui. O segundo foi de rejeição também. E aí a gente já começa a ver que já tem força em relação à VWAP. Pelo 2 minutos aqui eu até comentei na hora para ficar de olho, que aí a depender do pullback pelo 2 minutos nós já poderíamos procurar por vendas. Não tem que preocupar por médias, né, pelo backtest, algumas regras em relação a esse setup. E aí deu gatilho no 6, entrei pelo 6 e aumentei a mão depois no 8, tá? Então, 2 gatilhos aqui prováveis de entrada. Não tenho que preocupar com a média 9, não tenho que me preocupar com a média 20. Aqui o foco é fazer a parcial 1 para 1. E aí nessa situação aqui, até comentei para deixar o alvo na máxima, quer dizer, o stop na máxima do dia. O ajuste, por estar praticamente na região de fechamento de gap, poderia nem demonstrar força também, foi o que aconteceu. As médias estavam sem tendência, então isso aqui poderia ser um rompimento falso desse caixote fúcsia. Voltou, cravou a região de 1 para 1 aqui, essa linha aqui de cor púrpura. E aí o movimento até deu uma esticada, pensar em reversão aqui não tem critério para reversão, não vou ficar caçando compra, ainda mais nessa região, para que eu vou caçar compra? Aqui é a região de força vendedora. E aí fez um retorno, um pullback de VWAP, eu não vou fazer venda aqui agora pro VWAP, o setup já não cabe mais nessa região. E as médias ainda estavam sem tendência, porém a venda pelo Renko já foi nessa região aqui, tá? E aí acrescentei contratos, o movimento ficou em trap zone, acabou acumulando aqui para tentar romper a média 200 e rompeu. E a gente vê aqui que a região esticou, só que esticou sem critério para reversão. E aí deu uma trava aqui, se eu for marcar a retração do dia anterior, não era 61, mas eu tenho que considerar do fundo dessa lateralidade macro. E aqui nós tínhamos região de 50% de retração importante. O preço travou aqui. E nós tínhamos também o fair value gap, tá? Então veio a testar esse fair value gap do primeiro candle de ontem. Beleza, não vejo nada a ser feito nessa região. O movimento volta com pullback agressivo, estava em torno de 200, nada a ser feito. Média de 9,20 ficou sem tendência de novo. Cruzou para cima, cruzou para baixo. Candles muito pequenos, de baixa intensidade, já ficou bem travado aqui. Infelizmente acabou pegando minha proteção, tá? Nessa região, pegou minha proteção que eu estava na venda e deixei aqui. E o movimento ficou horrível, horrível, horrível nessa parte da tarde. E aí, do nada, não acompanhei essa parte aqui depois, só vi agora no fim do pregão, que começou a subir de novo, né? Movimento forte, apesar que a subida está fraca, forte ainda continua o contexto macro de subir, subir e subir. E a gente vê que praticamente fechou na região de máximo do dia, porém essa subida aqui eu já não vi gatilho, nada a ser feito, tá? Já foi uma subida bem, assim, travada, subindo, caindo, igual o pessoal fala. E aí nessa região, então, agora falando em relação a amanhã, o que eu posso esperar, que aconteceu no geral hoje,
outros tempos gráficos, vamos lá. Em relação ao dólar diário que nós tivemos hoje, olha esse candle. Olha esse candle, praticamente um candle de virada compradora, né, ancorado pela média de 9. Esse movimento tá querendo chegar mais próximo possível de 4,50. E aqui em relação a pontos, faltam 50 pontos, tá? Uma região de interesse muito importante, onde eu tenho esse caixote preto aqui, no macro. É onde tem uma resistência, é onde tem liquidez. E tá difícil para subir, a gente vê que tá, assim, com muita dificuldade, muita barreira. Mas tá indo aos poucos. E é aquilo, tá esticado ainda, o diário tá com o LS ativo, o semanal, o LS também está ativo no semanal, que não é normal, IFR, enfim, pensar em um movimento de compra tá complicado, pensar no intraday. Então ainda estou focando mais em movimentos de venda, por isso que eu fiz aquela venda hoje, mais interessante. E aí a gente vê aqui pelos 5 minutos ainda, eu vou deixar marcada essa linha azul aqui, vou deixar marcada também a linha de baixo, que aí demonstra pra gente um canal macro aqui. E eu vou deixar também, deixa eu ver se eu faço um movimento, vou deixar duas LTs, que eu estou vendo que está começando a respeitar essas LTs aqui. Deixa eu marcar aqui uma e essa outra em relação aos fundos aqui. Parece que está funilando, tá? Tá fazendo algum movimento que pode ser relevante, rompimento, para baixo talvez, não sei. E aqui eu vou deixar esse caixote ainda, só vou atualizar esse caixote um pouco mais para cima para conseguir pegar as máximas de hoje também. E esse caixote aqui de baixo também vou deixar, SLT então, SLT aqui e SLT de baixo. As médias no meio estão sem tendência, então amanhã pode dar talvez o setup da VWAP de novo, caso abra no movimento de baixa, tá? Quer dizer, caso abra no movimento de alta, gap de alta. Posso pensar em setup da VWAP para venda. Não é setup de VWAP para compra, tá? Porque a 200 está aqui embaixo, então tem que ser para venda. Reversão também pode dar reversão agressiva para venda. Não vou ficar caçando compras. Então, todos os setups que eu faço backtest, pensar mais em movimentos de venda. Até inclusive o Renko, tá? Eu não pensaria muito em movimento de compra. Infelizmente, o macro ainda não está dando nenhuma confiança em relação a isso. E aí, falando em relação ao índice, o índice aqui, deixa eu abrir o Renko, falar dele primeiro. Que a gente teve hoje. O movimento começou aqui. Primeira cor a gente não faz nada e aí trocou para a cor da compra. Essa troca de cor aqui da compra, deixa eu lembrar pela hora. Peraí. Pela hora não foi aqui que eu fiz a troca. Quer dizer, não foi aqui que eu fiz a compra pelo Renko, foi aqui na frente. Inclusive acho que foi aqui nessa, depois trocou de cor, depois trocou de cor. Depois eu falo já sobre isso aqui. Então, a primeira troca de cor que era 9,7, não estava ainda aqui no pregão, estava pelo celular acompanhando, lá eu não consigo ver essas trocas. Andou 340 pontos. Interessante. A venda estopou, e venda é extremamente arriscado. Acabou renovando o fundo hoje de novo. Então, venda está esticado. Venda fica ruim aqui. E aí eu cheguei na tela, vi o movimento, o contexto que abriu, tinha tudo para dar setup da VWAP também, infelizmente o candle que deu, não tinha risco retorno. Trocou de cor, fiz a compra. E aí teve volatilidade aqui, o movimento trocou para venda. Começou a ter ruído. O que eu fiz? Eu não investi para venda, porque eu não vou caçar venda, mas eu também não estopei. Não estopei, deixei o movimento aqui embaixo, tipo, se fosse muito, aí sim eu estopava. E não foi, e aí trocou para compra de novo, eu já vi que eu tava começando a ter ruído. E tava ancorando muito a VWAP lá no gráfico de candles, muito, muito, muito. E as médias estavam sem tendência. O movimento subiu, tá? Região importante, aqui. Fechou o gap, enfim, chegou numa região importante, eu fiz parcial aqui, voltou, trocou de cor, não fiz essa venda, se a pessoa vendesse pelo Renko, eu teria andado os 220, não fiz, me mantive na compra, comecei a conduzir pelo gráfico de candles, trocou de novo para compra, aqui eu não aumentei a mão, não estava ainda um cenário confiável para aumentar, mas se a pessoa tivesse entrado pelo Renko aqui, o movimento teria andado aí quase uns 900 pontos. Vender nessa máxima aqui não teria dado certo, estoparia, a compra também, a venda já teria andado um pouco aqui, uns 500 e poucos pontos. A venda aqui já ficou muito travado, 2 horas para andar 350 e essa venda aqui, no fim, uns 530 pontos. Então, no geral, eu fiz essa compra, só não investi a mão pelo ruído que teve e continuei. E aí vem o contexto em relação ao gráfico de candles. Bora para cá, contrato atual e que a gente tem aqui na situação macro. A gente tem um canal, né? Com essa cor azul aqui que eu deixei. Deixei também ontem a CLT em relação a esses topos aqui. E nós estávamos em um outro canal, mais a região inferior desse canal muito maior aqui.
e o preço não para de renovar fundo, só que está renovando fundo com dificuldade. Até comentei que os fundos que nós estamos vendo estão muito próximos, e hoje foi mais um fundo muito próximo do anterior e anterior e anterior. Isso aqui é basicamente um padrão que a gente vê que está derivando. E aí hoje teve um gap de baixa, as médias estavam sem tendência, inclusive a 200, todas estavam sem tendência. Gap de baixa, primeiro candle de rejeição, renovou fundo e o segundo já voltou. Setup da VWAP aqui eu acho cedo, porque a VWAP praticamente cruzou esses dois primeiros candles, não dá pra ver força aqui. Só que aí o preço ficou acima dessa região e começou a ancorar. Então aqui a gente já começa a ver uma possível força da VWAP. Gatilho 5, dá pra entrar? Nem foi acionado. Então eu poderia começar a preparar pro 2. E aí eu tava até comentando, esse candle 7 aqui, poderia fechar um candle bonito, só que veio a notícia. E aí pelo 7 do 5 no 2 minutos, foi esse candle 15 aqui. E aí já não ia valer a pena entrar nesse candle, porque estava praticamente região aí de possíveis travas, o risco retorno já não valia a pena. Então, fiquei de fora. E aí eu entrei pelo Renko, que foi nessa região do candle 9, quando deu pelo Renko. O movimento aqui ficou ancorado pela VWAP, não tinha força a 9,20, tá? O ajuste estava aqui na cara, mas ignorou o ajuste. O ajuste, quando está próximo, geralmente fechamento de gap, não tende muito a respeitar. Movimento voltou, fechou o gap, subiu. E aí, não é que a 200 travou. Coincidentemente, beliscou ela e voltou. Mas não é bem a 200 aqui. Se eu marcar uma retração macro, nós temos 50% de retração. Se eu marcar, por exemplo, desse topo aqui de ontem, era a região de 61 também de retração. Então, tinha mais a questão da retração. E se eu marcar o primeiro candle para cima, nós tínhamos aqui região de 100%. Então, era mais retração do que a média em si. A 200 está flat, está irrelevante. Movimento ancora de novo pela VWAP, a gente vê que já estava subindo aqui em forma de canal, tá? E aí começou um movimento muito forte, juntando com a abertura das ações lá nos Estados Unidos, veio um fluxo muito forte aqui, renovou a máxima do dia, pegou essa liquidez aqui, chegou nessa região desse pavio de ontem e aqui nessa região eu fiz parcial. Achei importante fazer parcial, marquei o pivô em relação ao gap, então a gente teve esse pivô aqui, aí marquei para cima. Nós tínhamos região de 100% aqui, que foi uma parcial que eu achei relevante. Fora o preço está subindo de forma esticada e subiu criando um desbalanço, né? Um fair value gap, que foi essa diferença entre esse primeiro candle e esse terceiro, uma região de desbalanço aqui. E aí essas regiões não são saudáveis, esses desbalanço grande como realmente foi. E aí a gente vê que estava testando então essa LT, tentando romper. O movimento esticou. Poderia pensar em reversão? Posso, mas o movimento esticado desse jeito eu não vou ficar caçando reversão. Se eu tivesse pensado, não teria preenchido o critério para entrar no 23. Talvez depois pelo 2 minutos nessa região. E aí parcial obrigatório na 9, depois na 20. E aqui fez um pullback agressivo. Se for ver os critérios do pullback agressivo, nós temos aqui todos os critérios, respiro. E aí de repente o gatilho, só que se eu entrar nesse gatilho aqui, eu não tenho risco retorno para essa região de topo, importante. Então, não faço essa compra. O movimento acaba quebrando, a média de 20 passa por baixo, 9,20 ficou sem tendência, o movimento ficou bem travado. Essa operação que eu estava na compra, eu não deixei, vou proteger aqui. Não, deixei o preço trabalhar, porque era bem possível que fosse corrigir com esse desbalanço aqui. E aí, deixei o preço, a proteção aqui embaixo, no 21. Não tinha chance de vir a estopar, porque estopar meu médio estava lá embaixo, lá embaixo. O movimento tentou fazer essa ancoragem aqui. E aí, depois disso, eu comecei a proteger. Subindo aos poucos. O movimento não chegou a pegar minha proteção, que eu não tinha movido aqui, não estava na frente da tela. E aí, o movimento subiu e chegou na região de máxima. Aí, nessa hora, até achei que fosse ancorar para romper máxima. Só que fluxo da tarde, praticamente horrível. Não conseguiu romper, região importante. A gente vê aqui que tem muita liquidez e vai tornar uma região muito bacana. Tem essa macro aqui em cima, mas nós temos primeiramente essa daqui. Essa daqui, extremamente relevante, que depois eu marco esse caixote, que tem liquidez. E aí o movimento respeitou a máxima de hoje e voltou. Nessa volta aqui, deixa eu aproximar, coloquei minha proteção nesse 73, e aí o 76 pegou minha proteção e saí da frente da tela, não vi mais. O movimento aqui, as médias já ficaram sem tendência de novo. Voltou, movimento até forte aqui, mas esse forte acabou justamente preenchendo o fair value gap. Então a gente vê que justamente a região de preenchimento foi buscar aqui. E aí as médias praticamente sem tendência em torno da média 200. Então a tendência do dia
na parte da tarde praticamente foi lateral, e o primeiro movimento assim muito relevante do dia foi só esse aqui, que foi cerca de 20 minutos apenas. Porque isso daqui foi péssimo também. 20 minutos de tendência e uma eternidade lateral. Então tá muito complicado no geral. E até acho que alguém chegou a comentar uma coisa importante, eu acho que foi o Bruno Rodrigues, agora não tô lembrando, que essa região de máxima aqui, se rompesse, a gente ia ter uma variação bem diferente dos últimos dias, porque a variação tá entre 1.000 pontos, 1.500 pontos. Se passar disso aqui, já ia ter uma variação importante. E detalhe, olha o diário. O diário quase que fazia o engolfo, né? Quase pegava a máxima do dia anterior, porque tinha pegado a mínima, só faltava pegar a máxima do dia anterior e engolfar aqui. Então, gatilho, infelizmente, eu não vi para análise técnica, mas deu oportunidade de renco, foi a que eu fiz. Fui conduzindo, depois por condução técnica aqui. E praticamente o dia em todo, assim, bem feio. E aí, falando em relação ao macro, situação, então, do gráfico diário. Vamos falar do Ibov primeiro. O que o Ibov fez? O Ibov, o movimento já foi diferente, né? Porque ele abre 10 horas, então a gente não tem um movimento de 9 até 10. Então não teve o rompimento da mínima anterior, porém teve o rompimento da máxima. Não foi um engolfo, não posso considerar um engolfo, mas também não é inside. Não sei o que seria esse padrão aqui. 1, 2, 3 também não se encaixa bem a 1, 2, 3, mas o que a gente consegue ver é que o movimento tá... Esses últimos candles, a variação, né, tá bem baixa, o volume tá muito baixo. Tá travado nesse fundo, tenta renovar, mas já tá começando aqui indicar uma trava. E hoje, olhando pelo Ibov, que é muito mais assim, a base confiável, né? O fundo não foi renovado, então tem um fundo mais alto. E a última vez que aconteceu isso foi esse dia aqui, tá? Então tomar cuidado em relação a isso. E lembra que eu comentei desse doji? Que o doji, quando rompe para baixo, a gente pode esperar o teste para cima. Então tá aqui muito próximo de testar essa máxima, junto com a média de 9. O movimento a gente vê que tá caindo em deriva, então eu só vou acreditar nessa correção na hora que eu romper essa média de 9. Fora isso, ela pode respeitar e vai ser um possível bloqueio, tá? Se tiver movimento de correção amanhã. Essa média de 9 aqui vai ser importantíssimo. Fora isso, as mesmas coisas de sempre que eu venho falando, que o semanal tá esticado. E amanhã é quarta-feira, então vamos olhar aqui o semanal. Opa, tava olhando um ano. Semanal. Aqui tá querendo formar um doji, bem interessante, por enquanto. Faltam mais 3 pregões na semana. Está sobrevendido. O diário aqui tá saindo da região de sobrevenda, mas ainda está muito esticado, longe da média 20. E aí, falando em relação ao futuro, a gente tem aqui uma situação da divergência, né, em relação ao contrato da série histórica e do contrato atual. Mas normal, o que a gente vê aqui no dia de hoje, se a gente for olhar a série histórica sem os splits, juros, agrupamentos, etc, ativado, tá respeitando o fundo. E se eu olhar aqui o contrato atual, a gente vê um movimento que tá com muita dificuldade. Tá renovando o fundo, mas tá com dificuldade. E nesse movimento recente também tá formando um mini canalzinho aqui. Olha que difícil, né? Que difícil de operar no meio desse movimento. E aí, em relação aos 60 minutos, que a gente tem aqui, o cenário já começou a passar por cima da média 20. Isso aqui é uma coisa importante que não vem acontecendo já tem alguns diazinhos. Mas a média 20, infelizmente, quando passa por cima, ela está sendo ignorada depois. E passa por cima, está sendo ignorada. Espero que isso não aconteça de novo. Qual a probabilidade do movimento começar uma correção forte? Eu queria muito, mas eu vou pensar no pior. Pior é o quê? Começar a lateralidade. E aí eu vou precisar vir aqui no contrato atual. Vamos marcar algumas regiões importantes. Eu vou tirar essa linha aqui do meio. Eu vou marcar agora um caixote que vai mostrar pra gente possíveis regiões de trava. Nós temos essa daqui. Deixa eu marcar aqui. E depois uma mais próxima, curtazinha, mais ou menos essa região aqui. Pelo 15 minutos vai ficar mais claro de ver. Vamos marcar melhor. Deixar aqui. Então, uma tá muito próxima da outra, mas essa aqui é a nossa primeira que nós temos que preocupar. Olha o 15 minutos da média de 200 descendo, né? Em tendência aqui, tentando respeitar o preço. Então, nossa região é importante e vou marcar em relação ao fundo também, tá? Fundo aqui e o preço pode trabalhar dentro dessa lateralidade. Então, pensar no pior, mercado lateral. E aí, se é mercado lateral, tomar cuidado com aquilo que o Bruno, acho que comentou mais cedo, na parte da tarde aqui, sobre o range, né? Tá trabalhando em range bem curto. A gente vê que ontem trabalhou daqui até aqui, hoje daqui até aqui, sexta-feira daqui até aqui também, então tá trabalhando dentro desse range aqui com variação bem curta, em média de uns 1.200 pontos mais ou menos aí.
Então, não pensar em grandes e grandes tendências por enquanto mesmo. Aqui nos 5 minutos, então, para amanhã, mesma coisa que eu falei em relação a ontem, as de ontem. As médias, infelizmente, estão sem tendência. Então, para criar algum setup de tendência, vamos ter que esperar as médias atuarem, criar tendência, alinhar, sequenciar, ficar bem legal. E aí, a depender do gap de amanhã, gap de baixo, ou gapzinho aqui, ou sem gap, as médias estarão aqui no meio, emboladas sem tendência. E aí, cuidado com alguns setups que já fiquem inviável pela questão da situação das médias. Eu ficaria muito, assim, interessada em operações mais próximas dessa região aqui. Imagina, o movimento ancorar com as médias, dar possibilidade de compra de uma pré-tendência para rompimento. Que maravilhoso que seria. Agora, para venda, eu não vou caçar, tá? Não adianta. Se vocês quiserem, vocês podem, claro. Mas eu não vou. Eu sou mais conservadora. Então, eu fico, por exemplo, fiquei alguns dias aí praticamente sem fazer nada. Fiz uma operação aqui de renko na sexta-feira. E aí me estopou. Não fiz mais nada depois. Não fiz nada ontem no índice. E aí eu faço hoje. Então, tô tendo um espaço de tempo, assim, às vezes sem ficar operar realmente. Nem renko eu tô fazendo. Porque a situação tá ruim. Então, eu tenho que dar, assim, aquele tiro de sniper no momento certo. Então, se o movimento cair mais, se renovar fundo, eu vou ficar de fora, tá? Tudo bem. O mercado tem todo dia, então eu tenho que praticar paciência aqui e focar que qualidade é melhor que quantidade. No dia que vocês entenderem isso e aplicar, realmente vocês vão ver como que é bom. Igual hoje eu fiquei muito alegre, feliz com essa operação, porque eu peguei praticamente a região quase aqui do fundo e andou bastante depois. E eu não vi um movimento assim tão forte, né? Já tem um bom tempo, então estava subindo muito, muito forte, um fluxo bastante assim, interessante de movimento de força compradora, algo que não acontece aqui na sexta-feira, pelo menos teve, né? Sexta-feira tem um movimento muito forte aqui do nada. Eu nem lembro se foi notícia, acho que não, foi movimento de fluxo normal. E eu fiquei indignada porque eu também estava na compra, porém a compra me estopou, eu tive que estopar aqui a operação, estopou, andou só mais uns 20 pontinhos, depois, pra cima, subiu tudo. Enfim. Aqui em relação, então, ao macro, ok, falei, marquem aí esses caixotes, tá? E olhem o contrato atual. Se vocês olharem a série histórica, vai ter um probleminha aqui. O movimento já vai estar um pouco diferente. Então, tem esse caixote aqui embaixo do fundo, igual o contrato atual. Porém, nós temos aqui um canal, não tem mais o canal, tá? De qualquer forma, a série histórica aqui também tem a região de resistência aqui em cima. Nesse caso, olhando o macro aqui, eu prefiro olhar o contrato atual. Porém, olhando aqui a série histórica, é um alargamento e com um preço extremamente travado aqui, uma região meio estranha. Falando de notícia, hoje aqui a gente teve notícia 9h30, vendas do varejo, veio abaixo do esperado nos Estados Unidos. Isso é bom, por um lado, ruim para outro, porque para o varejo, setor do varejo, as empresas infelizmente sofrem, porque já tem alta de juros nos Estados Unidos, e aí vem a questão que estão vendendo menos. Então elas estão sofrendo nas duas pontas. Só que para a questão da inflação, vendas no varejo abaixo do esperado, isso é muito bom, porque indica que está circulando menos dinheiro, sabe? Então isso é interessante. Então teve reação de dólar para baixo, índice para cima, mas não foi aquela reação assim, nossa, explodiu. Não é uma notícia que tende a causar isso. Alguns discursos depois que não trouxe nenhum movimento assim significativo. E amanhã tem uma coisa muito importante, lembrando que é feriado nos Estados Unidos, então esquece, não tem volume do gringo. E aí as pessoas podem pensar que o movimento pode ficar travado. Pode, mas também temos que tomar cuidado, porque dias de feriado, às vezes, pode acontecer das crianças aqui fazerem a festa porque não tem volume gringo. E aí tem spread de fluxo, tipo assim, vamos supor que um player aqui, XP, tá querendo comprar, sei lá, 50 mil contratos. Não vou colocar menos. Vamos colocar 10 mil contratos aqui. Geralmente, em dia normal, nós temos muita liquidez de robô, de fluxo normal, etc. No livro, no book, né, que a gente consegue ver. E aí, em dias que não tem tanto volume, acaba ficando muito assim, poucas ordens de ofertas na região. E aí a gente não tem tanta ordem passiva. Então, o player que quer comprar, ele tem que aceitar, infelizmente, o movimento do preço mais caro. Então, dias normais que ele poderia fazer todas as suas negociações numa faixa de preço como essa aqui, amanhã talvez ele vai ter que aceitar deslocar mais o preço para buscar mais ordens de liquidez. Então, aí a gente pode ter tendências estranhas, tá? Tendências, eu tô falando no sentido de alta, de baixa, com muitos pontos, pode acontecer.
pela questão de não ter muita, como é que fala? Muita oferta contraparte, ali no caso, a contraparte. E aí ter essas diferenças aí em relação a preço. Notícia, então, a gente não tem dos Estados Unidos. E aí, em relação a isso, pode ficar bem tranquilo de notícia durante o pregão. Porém, no fim do pregão, tem a taxa de juros aqui, que estão esperando manter. Mas a discussão é, vai ser unânime? Ali, na reunião, vai ser unânime? Todo mundo que faz parte vai concordar de manter? Ou vai ter um, outro ali que vai concordar que deveria ter reduzido mais? Então, essa discussão que foi em relação à última reunião e que vai acontecer agora de novo, tá? Então, 18 horas, vou ter que ver aqui. Manutenção eu acho que vai ter manutenção sim. Mas eu vou ter que ler para ver quantas pessoas foram a favor da manutenção, quantos foram contra, se foi todo mundo junto, se não foi. Então, amanhã é um dia bem tranquilo de notícia, tá? E ainda com feriado. Então, tomar cuidado com isso aqui, sem muitas expectativas em relação ao feriado. E aí, falando em relação lá fora que a gente teve, renovou máxima de novo o S&P, tá? Olha o que o S&P fez, justamente um dia antes do feriado. Olha quantos dias seguidos de alta. Quero só ver isso aqui na hora que eu voltar. E aí, em relação aqui, teve a questão que Nvidia parece que passou o valor de mercado da Microsoft, tá? Nvidia que acabou hoje renovando máxima de novo. Eu já vi uns comentários burburinhos aí no Twitter que ela passou o valor de mercado da Microsoft. E aí vi comentários também no Twitter parecendo que esse era uma meta da Nvidia, parecendo que tinha que subir para bater alguma meta. Agora, para onde vai? Porque a meta ali era pelo menos a base do valor de mercado da Microsoft. E agora? É Lua? Ou onde mais? Outra galáxia? Qual que é o patamar aqui de talvez expectativa de preço? E aí, já chegou. Bateu aqui a expectativa que era o valor de mercado da Microsoft. Aqui foi um dia bem tranquilo, tá? O VIX hoje praticamente queda, os juros americanos também foram um dia até negativo. O dólar lá fora também foi um dia ok, bem tranquilo, e o S&P subiu. Então hoje a gente acabou performando muito parecido com lá fora. Vamos ver como que vai ser amanhã sem esse mercado americano. E aí, falando em relação às ações aqui, apenas um comentário. A Petro ajudou demais hoje o índice, não deixou cair. A Vale também, mas reparem, índice e dólar subindo juntos. O que a gente pode interpretar em relação a isso? Que teve movimento assim de volume, né, na renda variável, só que também teve saída, talvez, de investimento, de dinheiro, de real e compra de dólar. Muito estranho. Esses dias que a gente tem aqui o movimento dos dois na mesma direção, isso é muito ruim de se analisar, tá? Então aqui a gente pode ter tido, vamos supor, o fluxo gringo, ou até mesmo nosso, saído daqui. E aí comprado dólar, porque quando a gente sai e coloca investimento em outra, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem que vender real e comprar dólar. Então hoje teve valorização de dólar de novo. E não só por isso, tá? Não precisa sair. Pode basicamente apostar em mais altas aqui do dólar. E pelo que eu vi de notícias, se a gente ver aqui, vamos supor, acho que tá no InfoMoney ainda, destaque aqui, gestores afastam chance de novo corte da Selic e elevam posições em dólar. Então a gente está tendo aqui aumento de posições em dólar. Apostas que vai subir, vai subir, vai subir. Os fundos já começaram também a apostar em alta. E aí tomar cuidado, sempre ressalto, quando é o efeito manada já começa, não, vai ser dólar lá a R$6. Ou índice, 100 mil pontos talvez agora. Cuidado, tá? Com o pessimismo já conformado e com a questão gráfica, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque o gráfico ele é muito importante. A gente teve a Petro subindo então bem hoje, então em relação à alta, Petro aqui em primeiro lugar, Petro 3, Petro 4, né? Depois a Vale também ajudou, JBS, BRF, enfim. E aí em relação a pontos negativos, os bancos infelizmente não ajudaram hoje. Bradesco aqui, principalmente, depois vem Banco do Brasil. Mas se for somar em relação a pontos aqui do Ibovespa, a gente teve mais ações segurando na ponta positiva e por isso que a gente teve um movimento de alta hoje do que na ponta negativa. E reparem o que a Morgan fez hoje, ó, praticamente o robozinho dela ali compra desde o início do dia. Não só ela, teve outro play aqui, mas não tantos contratos como ela. Então, apenas um comentário de curiosidade. Nada mais aqui a ressaltar, não tenho nenhuma informação de curiosidade, a não ser essa da questão da Nvidia. E é isso, vamos ver como vai ser amanhã com o feriado dos Estados Unidos.